Fala galera do Música Intercâmbio, hoje a gente está aqui para um vídeo especial sobre a diferença de duas cidades que são muito buscadas na Austrália, que é Sydney e Gold Coast. E para isso a gente convidou o André e a Priscila, que moraram nos dois destinos e vão poder apresentar pra gente um pouco mais aí do estilo de vida de cada cidade, um pouquinho do custo, né, a comparação do custo de cada uma, que é muito importante para você decidir aí qual cidade que é ideal para o seu intercâmbio. Galera, esse aqui é o André, essa é a Priscila, eles moraram por 4 anos na Austrália e vão se apresentar aqui para falar um pouco aí sobre o que eles viveram nas duas cidades. E Priscila, conta um pouquinho pra galera aí como foi sua experiência lá na Austrália. Eu fui em 2017 e voltei em 2021, a gente voltou em março desse ano, né? E eu morei 2 anos em Sydney, depois eu morei 2 anos em Gold Coast. Também fui em 2017, voltamos em 21. Morei 2 anos em Sydney e mais ou menos 2 anos em Gold Coast também. Fiz curso de Project Management e depois estava num visto especial, agora no coronavírus. Trabalhando com fazenda, Trabalhando com fazenda. Eu fiz um curso de Project Management também, foi que eu conheci o André. E depois eu fiz um curso de gestão para comunicação e marketing. Depois eu fiz um outro curso de design gráfico. Foi isso. Foram os 3 cursos que eu fiz. Bacana, bacana. Você já chegou então sem fazer parte do inglês, né? Com o inglês mais avançado para a Austrália. E assim, vivência do VET, como foi em relação a isso? Eu acho que o VET ele é muito bom porque normalmente você tem duas vezes na semana você tem aula, né? Então assim, você consegue o resto da semana trabalhar, fazer suas coisas, se divertir, enfim, fazer todo o resto. Em comparação com a galera que faz inglês, normalmente tem aula umas 5 vezes por semana, né? Tipo, quase todo dia, né? Então eu acho que o VET ele é legal porque ele te dá essa liberdade. Você tem aula 2 vezes a semana e o resto você tá trabalhando, enfim, tá fazendo o que você quiser da vida. Eu acho que é muito uma questão de perfil, assim, porque eu vejo o inglês um ponto positivo que quando você chega, você tem mais convívio com as pessoas da sala, então você conhece mais pessoas, faz amizade de uma maneira mais fácil. O lado bom do VET é que eu tava buscando chegar e já procurar um emprego, então o VET dá mais essa liberdade de menos aula e você já ter esse mais tempo livre fora da escola. Beleza, gente. Pô, uma baita experiência aí de chegar com o VET, né? E também ter essa vivência aí muito voltada para o trabalho, mas também ganhar ali todo o know-how de um curso aí mais técnico, né? Voltado para a profissão aí no Brasil, ou que vocês querem seguir também na Austrália. E primeiro vocês chegaram em Sydney, né? Como que foi essa troca aí de cidades? O que levou vocês a mudarem de Sydney para Gold Coast? André? Para mim foi, quando eu cheguei em Sydney, foi uma surpresa muito positiva, assim, que eu encontrei, porque eu sou de São Paulo e Sydney tem um lado parecido com São Paulo, só que de uma maneira muito mais organizada, uma qualidade de vida muito mais tranquila no sentido de segurança, de sair na rua, dessa efetividade no transporte, conseguir se locomover pela cidade. Mas depois de 2 anos que eu fiquei em Sydney, eu já estava querendo ainda mais tranquilidade, assim, já estava sentindo Sydney uma cidade muito grande. Então aí, a partir desses 2 anos, já comecei a olhar outras possibilidades e decidi para Gold Coast. Eu fui muito... O André mudou, depois eu mudei para morar junto com ele também. Mas eu sentia isso, assim, eu sentia que depois de 2 anos em Sydney, eu já queria uma coisa assim mais tranquila, assim. Eu amo Sydney com todo o meu coração, mas eu queria buscar uma experiência diferente do que eu já tinha no Brasil, sabe? Então... acho que ir pra Gold Coast era muito buscar essa experiência que eu queria ter, do tipo, de trabalhar em frente a uma praia, num cafezinho, ir de bicicleta. Essa era a ideia que eu tinha da Austrália. E eu fui muito pra Gold Coast buscar essa ideia, assim. Eu acho que é muito estilo de vida, né, que vocês vão buscar em Gold Coast, né? Sydney é uma grande porta de entrada, mas acaba que tem alguns pontos, né, que a gente sempre vai relevar depois de um tempo, que eu acho que é o estilo de vida de praia, às vezes um lugar mais tranquilo, como vocês se mudaram de Sydney pra Gold. E assim, quanto que era em relação à parte financeira pra vocês? Vocês acham que pesava um pouco a questão de Sydney ser uma porta de entrada, às vezes Gold Coast não ser a porta de entrada, mas um lugar um pouco mais turístico? Era mais barato viver em Gold? Como que vocês sentiram esse custo de vida em si? Eu acho que Sydney tem um custo de vida mais caro,
Assim, por exemplo, você não vai achar um quarto para dividir menos de $150, assim, bem difícil. E aí, às vezes você acha, mas é num lugar mais afastado, entendeu? Então, assim, entra ali no Eastern Suburbs, que são o Bondi, Coogee, ali que são bairros legais que eu acho de se morar, você não vai achar um custo de vida menos de 200, assim, entendeu? Então, assim, e comparar isso a Gold Coast, você já consegue achar um quarto para dividir muito mais barato do que em Sydney. Então, assim, tem essas questões, assim, em Sydney você talvez vai trabalhar mais para ter a mesma qualidade de vida que você teria em Gold Coast por um preço menor. Mas Sydney também tem outros atrativos que Gold Coast não tem. Do tipo, você tem mais cultura em Sydney, você tem mais museus, você tem mais markets assim abertos, né, de cultural, às vezes coisas artesãs, coisas assim. Mas Gold Coast, ela te oferece um estilo de vida que é muito bom, assim. Você consegue ter seu próprio estúdio, você consegue ter um estilo de vida mais folgado, mais sossegado. Então, assim, é muito do que você está querendo, né? Se você está querendo uma experiência mais movimentada, com mais cultura, ou você está querendo uma experiência mais, assim, de um outro estilo de vida, que é um estilo de vida que eu não acho que a gente consegue achar aqui no Brasil, sabe? Do tipo de você trabalhar no café, de você conseguir pagar as suas contas todas, ainda guardar um dinheirinho para viajar. Então, assim, numa questão de guardar dinheiro para você poder viajar, para você fazer o que você quiser, eu acho que Gold Coast você consegue guardar mais dinheiro, comparando com Sydney, né? Sim, eu acho que o custo de vida é menor, isso favorece. Você acha que o salário era maior em Sydney ou é compatível? Tipo, salário de Gold, salário de Sydney, e também em relação à acomodação de vocês dois. Vocês moraram dividindo o apartamento? Vocês tinham um estúdio para vocês nas duas cidades? Como que foi? Eu acho que questão de salário, Sydney tem uma rate um pouquinho maior, tipo uns $2, $3 talvez, sabe? O que, se você faz, dependendo da hora que você faz, no final de semana você tem um pouco aí a mais. Talvez máximo assim de $5 de diferença, sabe? Mas eu acho que questão de moradia, não sei, em Sydney eu pagava uns 200 para compartilhar um quarto em Bondi, que é tipo um lugar bem movimentado, né? Eu pagava 180 para dividir, então o quarto era 360 e era em Dewey, nas Northern Beaches, que na teoria é um pouco mais barato pela distância do centro. Mas em Gold Coast a gente pagava $300 para dividir um quarto, junto com os nossos amigos. A gente dividia o quarto por $300. Então, assim, é uma diferença de quase $5. E a moradia era muito diferente, né? Porque em Sydney era um apartamento bem pequeno, assim, bem apertado. E em Gold Coast não, era coisa já era bem, uma casa bem que a gente espaçosa. dividia. Então assim, é bem diferente assim, a moradia. Você tem muito mais espaço, né, em Gold Coast. Você pode ter um espaço de hortinha, você pode, enfim. A gente sempre fala um pouco do boom imobiliário, né, que acabou tendo em Sydney, principalmente depois das Olimpíadas. Acredito que em Gold possa ter depois das Olimpíadas também de Brisbane, que é bem perto, mas que hoje realmente acabou pesando um pouco mais aí em relação ao custo de acomodação. Que é apontado que em torno de 40% a mais, né, o custo de Sydney do que em Gold. Então, principalmente por conta da acomodação. Então isso faz, eu acho que uma grande diferença. Mas o estilo de vida também pesa, né, de um para o outro. E quanto ao trabalho, o que vocês trabalharam lá na Austrália? Eu tive diversos trabalhos, tanto trabalhei na minha área com comunicação e marketing, como também trabalhei em eventos como waitress, trabalhei em café também. Então, assim, eu fui pulando bastante de trabalho em trabalho, porque essa é a vantagem de ir para a Austrália, né? Você consegue ficar 3 vezes no trabalho, às vezes, cansou desse trabalho, busca outro trabalho. Não tem muito essa questão, assim, de ficar muito preso, enraizado no trabalho. E fora que também, quando eu ia viajar, eu fiquei um mês em Bali, e aí voltei, não tinha mais trabalho lá, mas também podia, buscar outro trabalho, que Sydney te oferece bastante essa liberdade de busca por trabalho, né? Então eu trabalhei como waitress, trabalhei na minha área com comunicação e marketing numa empresa brasileira que tinha sede lá,
e trabalhei como barista também. Isso tudo em Sydney? Em Gold Coast foi a mesma experiência? Em Gold Coast eu trabalhei mais com também a parte de eventos, né, como waitress e como barista. Então ganhou já experiência em Sydney? Já ganhei uma experiência em Sydney e fui trabalhar em Gold Coast. Boa. E você, André, como que foi essa vivência aí de trabalho? Foi um pouco de tudo também. Trabalhei em obra, cleaner, trabalhei em evento, trabalhei em dish. Jardinagem. Mas aí um lado que é interessante em Sydney é esse leque grande de opções de trabalho. Então eu consegui escolher um trabalho assim que eu gostava mais. Então o trabalho que eu tive mais tempo em Sydney foi jardinagem. Trabalhei perto da região que eu morava, lá nas Northern Beaches, como jardineiro, numa empresa. E aí depois em Gold Coast, aí já é um lado positivo de Gold Coast, eu também queria continuar nesse trabalho mais ao ar livre. E em Gold Coast, pela cidade ser menor e ter fazendas mais perto, eu consegui um trabalho em fazenda dentro de Gold Coast. E quanto ao salário em si, isso eu acho também uma das coisas assim mais importantes na Austrália, que é não existe um abismo tão grande entre os salários de diferentes profissões. Então, praticamente nessas todas, o salário não mudou muito. Era mais ou menos uns entre 20 e 25 dólares. Com outras profissões isso vai mudando um pouco, mas também não é nada absurdo assim. Então o cara que trabalha lá na obra, o filho dele vai para a mesma escola do que o dono da empreiteira às vezes. Então isso eu achei um diferencial muito bom lá na Austrália. Eu acho que a parte dos impostos equilibram bastante também, né? Se tu, por exemplo, é um engenheiro, né, você acaba pagando um imposto bem alto, enquanto a pessoa que está trabalhando ali na obra como um servente, né, ele acaba não pagando ou pagando muito pouco de imposto. Então acaba que tem um equilíbrio social bem bacana e os serviços públicos estão à disposição de todos. Em relação à parte de transporte, o que vocês acharam assim, das duas cidades? Vocês sentiram a necessidade de ter um carro, por exemplo, nas duas cidades, ou uma demandava mais de carro do que a outra? O custo de transporte era similar? Como que foi isso para vocês? Eu posso falar que em Sydney vai depender também bastante de onde você vai morar, porque, por exemplo, eu morava nas Northern Beaches e eu já sabia também dessa proposta, né, que é um lugar mais afastado do centro, não é tão cheio, não tem tanto prédio, mas o transporte não é tão bom. Então você consegue viver só de ônibus, mas o carro lá já facilita bastante. Já em outros lugares da Sydney, perto do centro ali, não precisa de carro, até é ruim ter carro. Assim, eu morava mais no Eastern Suburbs, que é Bondi, Coogee, essa parte de lá. E eu acho que ali pra ter carro, tipo, pra ir trabalhar no centro é muito difícil. Você não vai achar um estacionamento no centro. Ou se você achar, você vai pagar muito caro. Como Rio de Janeiro e São Paulo, você paga super caro no estacionamento. Então eu gostava muito, assim, de ter essa parte de transporte, de conseguir pegar um metrô, conseguir pegar um ônibus, conseguir, às vezes, ir de uma ponta da cidade a outra de transporte público sem problema nenhum. E também tem a questão que quanto mais você usa transporte público, menos você gasta em cada passagem. Então, a partir de 8 vezes que você usa na semana, a sua 9ª vez já vai ser metade do preço. Isso em Sydney, né? E aí tem a questão também de Gold Coast, quando você faz a parte de transporte, você provavelmente já deve ter falado isso, mas você tem a parte de que 50% do seu valor de transporte é puxado pelo governo de Gold Coast. Então você paga 50% do valor do transporte se você é estudante. Isso é muito bom, porque às vezes você, em vez de pagar 2 dólares, 4 dólares por dia, você paga 1 dólar, sabe? Então assim, isso tem uma vantagem enorme, assim, de você ter esse cartão de transporte de Gold Coast. Pô, legal, isso acho que faz bastante diferença, né, para o estudante. Uma vantagem de Gold, né, em relação ao transporte público realmente é essa. A necessidade do carro, vocês sentiram necessidade em Sydney ou em Gold? O André até comentou, né, da necessidade em North Beaches, que seria lá em Sydney, mas em Gold também havia uma necessidade grande de carro? Como que foi isso? Lá em Sydney não tinha necessidade em si, mas facilitava. Em Gold Coast também eu vou dizer que depende muito da onde você vai escolher morar, porque tem uma área ali mais restrita perto do centro lá de surfers, que é ok, não precisa. Mas dependendo do bairro que você tá, o carro já vai facilitar bastante. A gente morou num bairro já uns 20 minutos afastado da praia, que já era uma proposta bem de natureza, assim, de ficar realmente afastado. E aí lá você precisava do carro, não tinha jeito.
A maioria dos nossos amigos tinha carro em Gold Coast, então, enquanto comparação com Sydney, não tinha nenhum amigo que tinha carro. Então, assim, você ter um carro em Gold Coast também te possibilita ir às áreas de floresta ali perto, sabe? Então, assim, qualquer lugar em Gold Coast, se você entra meia hora pro interior de Gold Coast, você tem diversos parques nacionais que você pode ir, que você pode passar o dia, etc. Então, assim, isso é muito vantajoso, né? Porque você consegue passar o dia num parque nacional e só com seu transporte. Então, não tem transporte público que vai para esses parques. Então, se você tem um carro em Gold Coast, você consegue acessar esses lugares. Ir para Byron, que nem ele falou, enfim. Byron é maravilhoso. E assim, gente, vocês acham que quanto que custa um carro? Em quanto tempo de trabalho vocês conseguem comprar um carro usado em Gold Coast? Eu sei que agora mudou na pandemia, igual aqui no Brasil, né, que estão produzindo menos carros, então os valores dos carros aumentaram todos. Mas quando a gente estava lá, por uns $2.000, você comprava um carro que era um carro simples, mas que não ia te dar dor de cabeça na teoria, assim, um carro mais ou menos 2010, que estava tudo ok. Tinha carros mais baratos, mas aí também de $1.000, 1.500, mas aí você já tinha que ficar bem esperto a problemas, assim, mas na faixa de uns 2.000 você comprava um carro assim para ficar tranquilo. E você acha que em quanto tempo de trabalho você consegue comprar um carro lá em Gold? Acabei de chegar, comecei a trabalhar, em um mês estou trabalhando lá em Gold. Você acha que em quanto tempo a galera geralmente consegue comprar um carro? Lá em Gold Coast o que eu vi acontecendo bastante era o pessoal já em poucos meses, assim, 2 meses, já juntar um dinheirinho e comprar um motinho. Que aí já começava, porque tinha muita gente trabalhando com delivery, né, com moto, tudo. Então a maioria das pessoas era coisa de, se desse tudo certo, assim, né, chegasse, já pegava o emprego, já pegava bastante hora, assim, 1, 2 meses já comprava uma motinho e aí a partir daí, acho que uns 4, 5 meses já pegava um carro. Então mais ou menos naquele momento pós-renovação, que seria, tipo, eu fiz 6 meses de curso, renovei meu visto, já juntei uma grana e aí compro um carro. Então, segunda fase do intercâmbio, é importante, galera. Então, na primeira economiza, compra sua bike, depois compra uma motinha, depois parte aí pro carro. E falando de bike, eu amei o meu estilo de vida, que foi trabalhar no café, porque em Sydney eu trabalhava muito no centro, trabalhava, enfim, em companhias grandes, etc. E aí, essa ideia de Austrália que eu fui buscar, eu consegui encontrar em Gold Coast, que foi trabalhar no cafezinho, ir de bicicleta pra praia, que era o cafezinho era na frente da praia. Então, assim, eu acho que é muito legal em Gold Coast, pelo menos no primeiro e no segundo mês, você ter a sua bicicleta, você tentar achar um trabalho que fique perto da sua moradia. Então, ou você acha um trabalho e tenta achar um lugar para morar perto do trabalho, ou você acha uma moradia e tenta achar um trabalho ali perto da sua moradia. Eu acho que isso é muito bom, porque você vai economizar muito tempo. Imagina, Rio-São Paulo, a gente já fica 1 hora indo pro centro do Rio, de São Paulo, para poder trabalhar. Então, o legal de morar em Gold Coast é que você tem essas vantagens, assim, você consegue trabalhar perto do lugar que você mora. Mas afinal, gente, qual que é a melhor cidade para se morar na Austrália? Se for responder assim diretamente, para mim Gold Coast, mas eu acho que vale muito pontuar que depende muito do perfil, né? Porque a gente está falando de cidades que são muito diferentes em relação à área e à população. Então, se você quer uma vida mais de cidade, diria até com mais cultura, com mais diferentes países, etnias vivendo ali, eu diria que Sydney também, se eu não me engano, tem mais de 100 praias diferentes, então a variedade de praias se encontra em Sydney. Mas aí tem todos os outros lados, né? Trânsito, correria, é um custo de vida mais caro. E aí Gold Coast, eu já diria que é um perfil de alguém que está buscando uma vida ainda na cidade, mas com muito mais tranquilidade, em outro ritmo. Gold Coast tem menos variedade de praia, mas também tem uma conexão ali com a praia que é impossível dissociar. Lugar que você vai pra dentro. Gold Coast tem essa proximidade muito grande com esses parques nacionais, né? Tem Springbrook, que é dentro de Gold Coast ainda, você já pega dentro do município de Gold Coast. Então eu acho que vai muito do perfil, assim. Pra mim, eu tava buscando mais tranquilidade e esse contato forte assim com a natureza, tanto praia quanto floresta, muito próximo. Então pra mim é Gold Coast. E você precisa... Eu sou fã de carteirinha de Sydney. Eu amo Sydney com todo o meu coração, como eu já falei.
Mas eu acho que Sydney te oferece isso, né? Te oferece uns markets, você tem muita cultura lá envolvido, você tem muita opção. Uma coisa que eu amo em Sydney é que você consegue, por exemplo, aqui no Rio a gente não consegue muito aproveitar a noite do centro. Em Sydney não, Sydney é diferente. Você consegue trabalhar no centro e depois ir direto curtir a noite lá no centro. Do tipo, tem muita vida na cidade, sabe? Mesmo à noite. Então assim, eu amo essa parte de Sydney. Eu acho que tem parte positiva também, que você tem meio que um pouco do caos assim, da cidade. Não é caos, né? Se a gente comparar com o Rio e São Paulo, não é caos nenhum. Mas você tem a cidade ali de Sydney e você tem a Baía de Sydney também, logo em frente. Então assim, é meio que o caos encontra a calma ali da Bahia. E eu acho incrível, assim, tem muita cultura, sabe? E é isso que eu acho que falta um pouco em Gold Coast, sabe? Eu acho que Gold Coast falta um pouco de cultura, apesar de você ter marketing assim aberto de outras culturas, etc, mas eu acho que fica um pouco a dever o Gold Coast nessa parte cultural, de museu. Você tem, acho que 2 museus em Gold Coast só, sabe? Então assim, eu acho que Sydney tem toda essa parte positiva de cultura, de, enfim, festa, de outras coisas, enquanto que Gold Coast é um estilo de vida diferente. E aí, eu acho que é muito importante falar que eu não acho que a gente encontra o estilo de vida que a gente tem em Gold Coast aqui no Brasil. Assim, talvez em uma cidade pequena, etc, mas assim, Gold Coast é muito incrível, que eu amei muito, é que qualquer lugar que você vai da praia, você entra meia hora pra dentro, você tem um parque nacional, você tá rodeado de cachoeira, você tem muita mata preservada, você tem um estilo de vida que você pode pegar sua bicicleta e ir pro cafezinho, dá 10 minutos, você pode morar 10 minutos do seu trabalho. Então assim, tem toda uma outra... E fora que tem Byron, né, perto de Gold Coast, que eu amo Byron, acho que qualquer pessoa que for pra Gold Coast vai amar Byron. Mas assim, você tem toda uma cultura de mais estilo assim australiana, de fato, sabe? Que você consegue ter um estilo de vida mais confortável, assim, sabe? Enquanto que em Sydney ainda é um estilo de vida meio cidade que você consegue encontrar em outras cidades na Austrália. Acho importante mencionar também de Gold Coast que não foi uma realidade, um estilo de vida que a gente viveu, mas que tem gente que vai para Gold Coast que busca também e que é bem famoso lá, né? Que é essa região de surfers. Apesar de a gente falar muito de Gold Coast de natureza, essa região de surfers, para quem gosta de festa e dessa vida noturna, lá tem também. É muito diferente de Sydney, é uma versão muito menor, mas quem está buscando um pouco desse estilo também vai encontrar em Gold Coast. Um outro ponto que eu acho importante mencionar também é que, pela nossa experiência, assim, o que a gente conseguiu sentir de Gold Coast, falando da cultura nativa da Austrália, dos povos aborígenes, lá em Gold Coast a gente achou mais acesso a centros de cultura aborígene, a apresentações aborígenes, tem um pequeno parque nacional ali de Burleigh, em Burleigh Heads, que é o morro de Burleigh, que lá eles fazem passeios guiados falando da cultura aborígene. E em Sydney o acesso a esse tipo de informação foi mais difícil. Não, bacana, acho que isso é um ponto importante também. E no final, gente, o que a gente pode dizer? Que não tem em si uma cidade melhor, e sim um pouco do estilo de vida que cada um está buscando. Eu acho que esse que seria o ponto para cada um analisar de forma personalizada, buscar uma assessoria, pegar o exemplo da Priscila, do André aí também, né, para realmente entender, né, qual cidade aí, qual estilo de vida que vocês estão buscando. Vocês podem contar com a nossa ajuda aí, e eu vou deixar os comentários aí para Priscila e pro André, tá? Então vocês que tiverem comentários, dúvidas aí, a Priscila e o André que vão responder esses comentários, essas perguntas, essas dúvidas que vocês têm, tá? E a gente espera que vocês tenham gostado, tá? Deixa o seu like aí, também pode deixar suas dúvidas. E é isso, gente. Agradeço demais pela participação de vocês, tá? Espero que todo mundo curta aí esse conteúdo inédito aqui na Música Intercâmbio. Tá bom, obrigada a você, foi ótimo. Valeu, gente. Obrigado.